Então, primeiro eu queria começar agradecendo a presença de todos e especialmente a presença dos convidados, que para a gente é um prazer, a primeira vez que a gente está recebendo, assim, num evento de extensão, né, ligado ao Departamento de Artes Plásticas, que a gente está recebendo esse intercâmbio com a ECA. Então, para a gente é um prazer e a gente espera que isso possa acontecer daqui para frente mais vezes. Então, para começar essa mesa, ficou engraçada a formulação, porque a gente tem uma professora, um doutorando e um graduando, né? Então, temos uma mesa acadêmica, diferente da mesa de ontem. Mas eu vou começar, então, pedindo para a Dora, passando a palavra para ela. Então, cada um vai ter aproximadamente 20 minutos, mais ou menos, 30 minutos para falar, e depois a gente vai abrir para perguntas do público. Tá bom? A gente pede assim para que todas as perguntas sejam feitas no microfone para a gente poder ter o registro. Tá? Então, vou passar então, a palavra para a Dora. Obrigada. Você faz tela cheia? Faço. Bom, gente, obrigada. Eu queria agradecer a Mônica pelo convite. E também é um prazer estar com vocês aqui na mesa. Eu sou super a favor de artistas na universidade, então acho que nada melhor do que participar de uma mesa acadêmica. Eu não acho que os artistas precisam da universidade, porque eles não precisam para nada, mas a universidade precisa muito dos artistas. E também acho que eu queria agradecer também a Mônica por me convidar, porque quando ela me convidou, eu até tive ressalvas de participar de um evento de pintura, porque eu entendo a pintura num campo bem ampliado, assim. Acho que aquele termo da Rosalind Krauss, que a Rosalind Krauss usou para escultura, né, a escultura no campo ampliado, que é super comentado e todo mundo fala disso. Eu acho que falta ainda uma reflexão da pintura também nesse campo ampliado. E aí eu acho que daria para incluir uma série de áreas bidimensionais, mas não só as áreas bidimensionais, mas eu acho que incluiria até coisas mais imateriais, como a música, alguns tipos de música ou alguns tipos de performance. De qualquer jeito, a Mônica me chamou e, como eu tinha lido, eu li o projeto dela e acompanhei alguns trabalhos dela, eu achei que era legal também participar. Eu vim aqui o ano passado para participar da banca do Fred, junto com o Zé, e que foi super legal. Eu achei o trabalho do Fred super bacana e então, de repente, é legal continuar aqui com um tipo de discussão que na banca dele a gente já estava colocando. Bom, eu queria também, então, propor aqui, ela me pediu para falar do meu trabalho, e eu acho que não é uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer, assim, falar, meu trabalho é assim, assim, mas o que eu vou colocar para vocês são algumas questões que eu acho que fazem parte, eu acho que fazem parte de uma reflexão sobre a arte contemporânea, e aí eu incluo a pintura nisso, mas que são, de algum jeito, dicas das coisas que eu acho importantes na minha pesquisa, no meu trabalho. As análises que eu vou fazer são análises, então, vocês vão ver, bem particulares, então não são as únicas análises, quer dizer, fazem parte de um... Eu escolhi obras paradigmáticas para falar um pouco sobre elas de um ponto de vista peculiar, que é o ponto de vista, talvez, que de algum jeito chame para o meu trabalho. E pensando, essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, que é do filme do Jorge Romero, eu coloco aí porque é uma das questões que eu sempre me coloco, que é nesse lugar que a gente está vivendo do mundo contemporâneo, né, que seria o chamado capitalismo fictício, né?
que são essas globalização do mercado e do trabalho, do consumo de massa e da intensificação dos fluxos internacionais do capital, qual que é o lugar da pintura, né? Quer dizer, já que a gente tem um tipo de situação econômica em que a produção de sistemas de signo de imagens é a mercadoria ideal para a acumulação do capital, né? Quer dizer, existe um lugar ali e a gente vê, claro, nitidamente, como por trás de toda a grande exposição de arte existe uma empresa capitalista. E nessa situação a gente tem a coitada da pintura, que já morreu e renasceu 1 milhão de vezes, né, nos últimos 50 anos. Então, quer dizer, ela está mais ou menos, acho que aí como os zumbis do Romero. E aí eu pergunto, uma das coisas que eu acho que é importante a gente pensar é como que a pintura ainda pode será que ela consegue como é que ela consegue se sobressair numa sociedade que é totalmente lotada de 1 milhão de imagens barra mercadorias, né? Quer dizer, imagens que são diretamente associadas de algum jeito ao capital. Será que a pintura consegue ainda assumir uma posição crítica que ela tinha até metade do século passado, mais ou menos? E aí eu acho que isso é uma questão que é importante. Quer dizer, eu acho que a pintura, para ela conseguir fazer isso, ela tem que assumir a interferência do mundo contemporâneo, quer dizer, assumir a interferência do mundo a que ela está se referindo, quer dizer, a interferência do mundo contemporâneo, e se impor como um campo de intersecção, que não seja só um campo estético, quer dizer, um campo que tenha vários planos de discursos que vão além do discurso estético e passam pelo discurso teórico, pelo prático, pelo histórico, pelo político e pelo plástico. Bom, pode trocar. Mas, e aí eu pergunto, bom, então, como que a gente poderia, como a pintura poderia se impor no meio dessas imagens? Quais são as características da vida contemporânea que ainda exigem algum tipo de tradução para o campo simbólico, né? Quer dizer, o que ainda precisa ser traduzido da vida real, né? Quer dizer, a gente não pode achar que é injustiça, guerra, discriminação, porque isso já faz parte da existência social há muito tempo. Então, não é por aí que a gente deve ir. Quer dizer, numa cultura como a nossa, que é totalmente determinada pela ascensão dos valores mercantis, a gente não pode esperar que as imagens ainda abalem ou despertem algum tipo de comoção, porque isso, na realidade, é ou ingenuidade ou uma estratégia de marketing, tanto de quem louva as imagens como de quem censura as imagens, que é mais ou menos o que a gente tem visto recentemente, né? Então, a gente pensa assim, bom, então de que maneira a gente conseguiria fazer com que deixar uma marca mais profunda no meio dessa incessante exposição de imagens que invadem a nossa vida no cotidiano, né? Não só através do que a gente vive ali na rua, mesmo na cidade, né? Que é uma profusão de imagens, da televisão, da internet, de todos esses jornais, revistas, etc. Próximo. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem que mostra o corpo do jovem republicano Joseph Barrat, que se recusou a dar seus cavalos para os soldados monarquistas bretões durante a Revolução Francesa, né? Gritando, dizem que ele gritou alguma coisa como "foda-se, seu bandido, filho da puta". Ele foi assassinado prematuramente, ele tinha 13 anos quando os soldados mataram ele, e ele era muito jovem para se juntar ao exército, então ele não era do exército, né? Mas, mesmo não sendo do exército, ele foi transformado num herói pelo Robespierre. Robespierre achava, durante a Revolução Francesa, que existia uma necessidade de heróis revolucionários, e o Joseph Barrat, apesar de ter 13 anos, foi transformado num desses heróis. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de uma pintura inacabada do Jacques-Louis David,
que, junto com os retratos do Le Pelletier e do Marat, eles formariam uma série de pinturas sobre os mártires da Revolução que o David estaria fazendo. Quer dizer, a Revolução ela teve vários períodos, né, e ela acabou rapidamente. Quer dizer, essa pintura foi a terceira que ele fez, que ele não chegou a acabar. Pode mudar. A primeira pintura da série mostrava o assassinato do deputado Louis-Michel Le Pelletier, que foi assassinado por um dos antigos guarda-costas do rei Luís XVI. E ele era um aristocrata, mas ele tinha se juntado aos revolucionários, e ele foi um dos deputados que votaram em favor da execução do rei, né? Depois que a República foi instaurada, a Convenção Nacional fez uma votação e uma assembleia e ganhou a execução do rei, e aí o Luís XVI foi guilhotinado. E o Le Pelletier foi um dos que votou a favor, do mesmo jeito que o David. O David também era um deputado da Convenção Nacional, e ele também votou pela execução do rei, que levou a mulher dele a entrar com o pedido de divórcio. O David, na época que ele fez esse retrato, na realidade, não é uma pintura dele, né? Ela é um desenho sobre uma pintura dele, né? Ele estava super engajado na causa republicana, que eu não sei se vocês sabem, mas vocês devem saber. Quer dizer, o David é um artista bem controverso, né? Porque ele foi super revolucionário, e depois ele volta a ser um pintor da corte, né? Sendo o pintor oficial do Napoleão, do imperador, do novo imperador. Mas nessa época ele estava super ligado à República e à Revolução, e a pintura terminou em 6 meses, a tempo de apresentar ela no Salão de 1793. Quer dizer, era um tempo de pintura muito rápido, né? Quer dizer, foi um tempo, 6 meses já era um recorde, era quase um fotojornalismo. E aí a gente pensa no David mesmo como, nessa época, quase o que seria tentando retratar os momentos históricos que ele estava vivendo. Numa conferência, em março de 1793, quer dizer, a exposição, ele explica as suas intenções. O verdadeiro patriota deve aproveitar qualquer oportunidade de esclarecer os seus cidadãos, e deve constantemente mostrar seus rostos sublimes de heroísmo e virtude. Eu terei cumprido o meu dever se um dia eu fizer um velho pai, cercado por sua grande família, dizer: crianças, venham ver o primeiro dos seus representantes que morreram pela liberdade de vocês. Vejam quão pacífico é seu rosto. Quando se morre por seu país, morre-se com consciência limpa. Vocês veem a espada sobre sua cabeça, presa por um fio de cabelo? Bem, crianças, isso mostra quanta coragem Michel Le Pelletier e seus nobres companheiros precisaram para derrotar um tirano do mal que nos oprimiu por tanto tempo. Se eles tivessem começado com o pé errado, o fio de cabelo teria rompido e todos seriam mortos. Vocês veem aquela ferida profunda? Vocês estão chorando, crianças, virando a cabeça para não ver. Basta olhar para a coroa. É a coroa da imortalidade. A nação pode conferi-la a qualquer um de seus filhos. Sejam dignos dela. O David, ele transforma nessa pintura o Le Pelletier num santo republicano, que de alguma forma ajudaria ali uma população que tinha acabado de executar seu rei a eximir seus pecados. A espada, né, que está pendurada por um fio de cabelo, ela tem um pedaço de papel que estava escrito: eu votei a favor da morte do tirano, que era o Le Pelletier. Quer dizer, então aí você tem uma posição de identificação entre o artista, que também votou pela execução do rei, e o personagem. A pintura combinava umas ideias de sacrifício heróico, né, quer dizer, que está ligada, talvez, à pintura religiosa, com as realidades precárias do processo revolucionário, que estava ainda que era precário porque tinha uma constante mudança, né, e que também nessa época os deputados que tinham votado em favor da execução do rei sabiam que a qualquer momento eles poderiam também ser guilhotinados, né? Como acabou depois tendo uma inversão também mesmo, né? O David, na sua primeira autobiografia
fragmentada, porque ele não acabou de escrever. Ele começou a escrever em abril de 1793. Ele dizia que o trabalho mostrava o Le Pelletier morrendo, depois de as suas últimas palavras, que teriam sido de acordo com o artista: estou satisfeito em derramar sangue pelo meu país, espero que seja uma lição para seus inimigos. Que é uma coisa curiosa, porque depois o Davi ele vai preso e ele faz ele usa uma série de artimanhas para não ser levado à guilhotina, né? Inclusive voltando a trabalhar para o Napoleão. Bom, essa pintura não existe mais, infelizmente. A filha do Le Pelletier, que se tornou uma monarquista fervorosa, comprou o trabalho dos herdeiros do Davi e botou fogo nele. E a determinação dela em acabar com a imagem do pai dela enquanto um revolucionário republicano foi tão intensa que ela não só queimou a pintura, como ela reuniu todas as gravuras, uma série de gravuras que o Pierre Alexandre Tardieu tinha feito a partir da pintura do Davi, quer dizer, que nessa época se fazia, né, pinturas, gravuras que mostrariam as obras clássicas. Ela reuniu todas as pinturas, todas as gravuras, junto com a placa original, destruiu tudo, e hoje em dia o que tem, que faz referência a essa pintura, é uma gravura rasgada, então só tem uma parte, e esse desenho que era de um dos alunos do Davi, o Anatole Devos. Pode ir para a próxima. A terceira pintura da série é o retrato do Marat assassinado. Quase 4 meses depois do Davi ter mostrado o retrato Le Pelletier, ele foi chamado pela Convenção Nacional para retratar outro deputado assassinado. Quer dizer, foi uma encomenda do governo revolucionário para ele retratar o Marat, o Jean-Paul Marat, que tinha acabado de ser assassinado pela sua amante. O Davi conta que a sociedade jacobina chamou ele para ir no local do crime para fazer um relato da morte do deputado. Então ele foi quase como um enviado para dizer, olha, vê lá o que aconteceu. Segundo o artista, Marat tinha a seu lado um bloco de madeira com tinta e papel sobre ele. Sua mão esticada para fora da banheira estava escrevendo seus últimos pensamentos, que seriam sobre a salvação do povo. E o Davi aí achou que ele deveria mostrá-lo dessa maneira como ele o viu, escrevendo como se ele estivesse escrevendo para o bem maior do povo. E a gente vê o que a gente vê aí, que é a pintura mais importante das 3, né? Quer dizer, a única que sobrou inteira mesmo, que o retrato do Marat não é o retrato de um morto, mas de um moribundo, né? De alguém que está morrendo. E que, muito mais do que o retrato do Le Pelletier, o Davi se voltou para a arte religiosa para consagrar o Marat enquanto um mártir republicano, né? Quer dizer, mesmo ele não tendo sido assassinado pelas forças monarquistas, o que a gente tem nessa imagem é a imagem de um mártir da República. E a gente vê ali que a pose do Marat lembra as imagens da deposição e do sepultamento de Cristo, e a gente tem esse fundo aí vazio, né, só com algumas pinceladinhas, que também remete às pinturas religiosas do Caravaggio, que era uma referência para o Davi nessa pintura. O Marat ele já tinha sido comparado a Jesus antes. Quando ele morreu, eles fizeram quando ele foi enterrado, tinha uma oração funerária que as pessoas diziam: ó Sagrado Coração de Jesus, ó Sagrado Coração de Marat. E o coração dele, inclusive, estava exposto. A nudez do Marat, também protegida ali por alguns tecidos, também remete ali a uma nudez de Cristo, né? Mas também aos heróis gregos da antiguidade mortos, né? Quer dizer, a representação desses heróis. A carta que o Marat está segurando na mão diz: você deve dar esse assinhá, que era uma nota emitida como moeda durante a Revolução Francesa, para essa mãe de 5 filhos, cujo marido morreu pelo país. Então, nesse pequeno texto, a gente tem ali a preocupação tanto do Marat quanto do Davi com o povo, né? O Marat foi assassinado em 13 de julho. O seu corpo, assim como do Le Pelletier, na época da morte, foi exposto ao público. Então, ele ficou exposto para as pessoas irem lá
pedia um tipo de bênção assim, com as suas feridas e com as vestimentas ensanguentadas, expostas, até o dia do seu enterro, que foi 16 de julho. Então, ele ficou 3 dias exposto, mas parece que estava calor, né, porque era verão, então ele começou o Lepeletier ficou mais tempo, mas ele começou a feder e ficar podre, e aí eles tiveram que adiantar o enterro dele. A pintura que o Davi fez ficou pronta em 14 de outubro, quer dizer, 3 meses depois da morte de Marat. Então, ali ele já está metade do tempo da pintura do Lepeletier. Quer dizer, o Davi ele fez uma pintura super rápido, porque a Revolução era uma coisa que estava mudando tão rápido que os mártires mudavam, os revolucionários mudavam. Então, era realmente, a gente tem uma ideia de o que seria quase como um retrato de uma época em transição. No dia 14 de outubro ela ficou pronta. No dia 16 de outubro, ela foi exibida pela primeira vez no dia da execução da Maria Antonieta. A Maria Antonieta foi executada de manhã. À tarde, teve uma procissão em que os 2 retratados foram expostos do lado de fora, as 2 pinturas do Marat, os 2 mártires da Revolução, que eram o Lepeletier e as 2 pinturas do Davi, o Lepeletier e o Marat, e tinham essa proteção em louvor aos mártires republicanas. Quer dizer, existia uma estratégia ali de propaganda republicana. Depois disso, elas foram doadas para a Convenção Nacional, onde elas ficaram na sala da Assembleia tal, até 1795. Daí elas foram retiradas e o Davi levou elas de volta para o ateliê dele, ficando com elas até morrer. Aí uma delas, daí o sobrinho dele vendeu-as. Pode mudar. 70 anos depois, a gente dá um salto histórico, em 1865, o Edouard Manet apresentou no Salão de Paris um retrato de uma jovem prostituta nua que ele chamou de Olympia. A pintura, né, causou um choque e teve um monte de crítica por causa do seu conteúdo imoral e vulgar. E porque também ela negligenciava cânones acadêmicos como a perspectiva e o sombreado, né? Quer dizer, é uma pintura chapada, né? Então, ela está muito, muito aproximada ali. Como a gente for ver, o Marat também é chapado, né? Quer dizer, o Marat, ele, apesar de se aproximar do Caravaggio, você vê que tem o foco de luz, ou a dramaticidade, ela é muito reduzida. Pode mudar. Ela teve como modelo a Vênus de Urbino, do Tiziano. Mas, em comparação com a Vênus de Urbino, a Olímpia é um nu desespiritualizado e materialista. Quer dizer, ela não é uma mulher no lugar da alegoria do amor ou da beleza. Ela é uma prostituta que estava lá no mesmo lugar que o observador e que o artista. Ela não é mais essa alegoria do amor sacro aonde cabiam as mulheres peladas. Ela está completamente inserida no contexto histórico em que ela foi produzida. Acho que também isso é o que fez dela ser considerada vulgar em comparação com o original ao que o Manet se referia, que é a Vênus do Tiziano. As cores chapadas e opacas, os contrastes bruscos e a falta de acabamento da Olímpia, que era como o que ela foi considerada na época, também negavam o padrão clássico das Vênus renascentistas e aproximavam a pintura das obras gráficas, mecânicas e industrializadas da época. Pode mudar. Bom, a pintura do Manet, a jovem que ele retrata, ela está olhando o observador de frente. E ela está confrontando ele com o seu estatuto de mercadoria. O seu olhar confrontador e os seus adereços, né, todas as coisas, os detalhes que ela está usando, estão exilando ela do campo do mundo alegórico e colocando ela em 1860. Apesar do nome mitológico que ela tem, que é Olympia, porque o nome da modelo não era Olympia, o nome da prostituta era Victorine, ela provém da realidade material. E ela assume ali a prostituição
a expansão da prostituição em Paris que estava acontecendo depois da haussmannização. Né? Entre 1853 e 1870, o barão Georges Eugène Haussmann dirigiu uma reurbanização do centro de Paris. O objetivo dele era modernizar a cidade, transformá-la numa capital que fosse rival de Londres, que na época era uma capital industrial, né? Essa transformação expulsou os moradores de baixa renda para as periferias. Eles saíram do centro da cidade, empurrando eles para uma periferia miserável. E a nova cidade, que era um lugar de teatros e lojas, etc., começou a atrair um mundo de frequentadores, que a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Não só aqui no Brasil ou nos países novos, mas também na Europa, né? Se a gente for ver o que está acontecendo com Londres, mesmo mantendo um centro histórico, como existe ali uma transformação da capital numa espécie de Dubai. Em 1855 e 1867 aconteceram 2 exposições universais que foram organizadas para divulgar a cidade para o mundo e estimular um influxo de visitantes que iam gastar dinheiro com todos os tipos de atração, incluindo a prostituição. Próximo. A Olympia, ela é o retrato de uma prostituta parisiense, contemporânea do artista e do visitante do Salão de 65. Ela se coloca ali como a imagem do trabalho à venda, do sujeito transformado em objeto, em coisa, da mulher, né? A pintura do Manet é dessensibilizada e a sua inacessibilidade e frieza decretam o esvaziamento da subjetividade do artista, explicitando a inexpressividade da pintura na sociedade capitalista, o que é reiterado pelo olhar de esfinge da jovem representada. A prostituta retratada veste a máscara enigmática da mercadoria. Próxima. Mais 70 anos depois, 1937, Picasso apresenta a Guernica no pavilhão espanhol da última exposição internacional de arte e tecnologia da vida moderna, em Paris, que estava substituindo as exposições universais do século XIX. A motivação do Picasso foram as fotografias dramáticas publicadas em jornais e revistas que mostravam as cenas do bombardeio aéreo da cidade basca do mesmo nome, né? Guernica era uma cidade. O ataque foi conduzido pela Legião Condor, que era uma unidade da Força Aérea Alemã, que foi enviada por Hitler para ajudar o general Franco. Mas os ataques aéreos a civis, eles não era a primeira vez que isso acontecia, tá? Ele tinha tido alguns ataques durante a Primeira Guerra Mundial, alguns ataques esporádicos, mas os países europeus, eles bombardeavam frequentemente as suas colônias. Então, a Inglaterra, por exemplo, bombardeava uma vez por semana o Iraque e a Palestina como uma forma de manter as colônias submissas, que era mais barato do que enviar exércitos para lá. O que aconteceu aqui, né, quer dizer, o que horrorizou a opinião pública na época, não foi a violência do ataque, mas foi que o ataque aconteceu na Espanha, né? O ataque aconteceu no mundo civilizado. Isso era uma coisa que não se esperava que acontecesse. A gente continua vivendo isso, né? Quer dizer, recentemente com o ataque às Torres Gêmeas, que também foi horrível, porque não se esperava que isso fosse acontecer em Nova York. A pintura do Picasso, tanto os estudos quanto o quadro acabado, e foi uma pintura que ele fez também super rapidamente, né? Que o bombardeio foi em 36, ele fez a pintura, apresentou em 37, pintou num estúdio em Paris bem pequenininho. A Dora Maar, que era a mulher dele na época, fez uma série de fotografias em que você vê o tamanho do ateliê dele, era o tamanho da Guernica, quer dizer, ele fez um lugar que cabia aquilo e nada mais, não tinha afastamento, etc. Mas ele não se alude a um evento específico, a não ser pelo nome, né? O nome que diz que é a Guernica. Mas ele está colocando ali um argumento genérico contra a barbaridade e o terror da guerra. A imagem é enorme, né? Vocês veem aí o tamanho dela, ela tem quase 8 metros, 4 por 8.
é concebida como um cartaz gigante, né, como um outdoor gigante, que seria testemunho do horror que a Guerra Civil Espanhola estava causando e, de repente, um tipo de premonição ou advertência do que poderia vir a acontecer na Segunda Guerra Mundial, que viria a acontecer, né? Picasso não usa cores, né? Quer dizer, claro que ele usa cores, porque preto e branco também é cor, existe uma variação ali de pretos e brancos e cinzas mais quentes, mais frios, mas são cores rebaixadas, silenciadas, e que torna, que ajudou a proporcionar esse lugar, né, a transformar a Guernica nesse símbolo ali do emblema dos traumas de guerra. Pronto, mais uma. Em 1968, o grupo de artistas nova-iorquinos chamado Art Workers Coalition propôs a produção de um cartaz coletivo como um protesto à Guerra do Vietnã. O MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, prometeu editar e divulgar o cartaz, distribuindo e colocando o cartaz nas capas das revistas de arte mais importantes dos Estados Unidos. Eram 4 revistas, era Art Forum, Arte na América e tinha mais 2 que não existem mais. Mas, quando eles viram a imagem do pôster, todos os envolvidos retiraram o apoio, alegando que a ação estava fora das funções do museu. Quais seriam, então, as funções do museu? Eu pergunto, né? Quer dizer, mostrar a verdade da arte. E qual que é a verdade da arte? Aqui nessa imagem a gente está vendo, vocês veem alguns dos artistas, que era um tipo de um sindicato de artistas, assim. Não era um coletivo, mas os artistas se reuniram para tentar fazer um trabalho coletivo, para se posicionar contra a Guerra do Vietnã, que é mais ou menos o que aconteceu recentemente aí com um grupo de artistas que também se reuniu para se posicionar ali contra a situação no Brasil, fazendo uma série de apresentações com camisetas e intervenções na cidade. E eles foram na frente da Guernica do Picasso, que estava na época exposta no MoMA, quer dizer, o mesmo museu que retirou o patrocínio do cartaz coletivo. E aí eles colocam ali, quer dizer, mostrar as atrocidades do passado, tudo bem, já que elas são filtradas, elas estão preto e branco, elas já não significam mais aquilo que elas significariam 70 anos atrás. Agora, distanciar elas do presente é uma das funções do museu, quer dizer, a partir do momento que eles se recusam a bancar o projeto dos artistas contemporâneos, eles não estão distanciando a relação dos artistas com o contexto. Mais uma. Esse é o cartaz censurado, que era formado por uma fotografia do massacre de My Lai, que foi um dos massacres dos soldados americanos contra uma aldeia de civis, do mesmo jeito que a Guernica foi um massacre contra uma cidade, foi contra civis. É uma foto tirada pelo Ron Haberle, em 1968, que é um fotojornalista. E o que eles fizeram, os artistas fizeram, foram acrescentar as frases que, de questão, pergunta, e os bebês, a de resposta, de answer, né, de resposta, e os bebês. O que a frase faz? Ela abre ali passagem para que essa violência no Vietnã dos soldados americanos invadisse o cotidiano dos seus conterrâneos que estão sentados em casa folheando revistas de arte. E evocando ali uma história contida numa imagem. Bom, eu queria encerrar a minha fala passando um filme do Godard de 3 minutos, mas se não der tempo, eu posso pular. Então, você pode... Eu posso. Acho que se você achar ali na minha pastinha... Não, você tem que ir em outra pasta. Bom. Tá ali, acho que você não será ele. Vai, é com VLC, não tem VLC? Deve... Não? Tem. Tem? Não. Tem internet? Tem internet. Pega no YouTube, tem no YouTube, então. Põe Jevu, Salu e Sarajevo.
Legendado, olha lá, embaixo. Aí. Português. Pronto. Da Bósnia, né, que foi uma guerra na Europa, que tinha campos de concentração, extermínios em massa de pessoas. E o que ele faz ali é a câmera percorre uma única foto, né, uma foto de um fotógrafo, de um fotojornalista chamado Ron Aviv, que ele tinha tirado no mesmo ano, então é no ano que o Godard fez o filme. E ele acrescenta a essas imagens uma legenda sonora, né? E aí a gente vê a voz do diretor descrevendo ali um curto monólogo poético que ele faz a partir de textos, de uma colagem de textos. Então, são textos de outras pessoas que ele vai mutilando e adaptando. E ele vai dizendo ali um pouco, colocando o lugar da arte em meio a essa violência cotidiana do capitalismo. A imagem que ele apresenta no final, essa imagem preto e branca que tem esse fade, é uma imagem de uma peça de uma montagem de uma peça do Beckett, feita para televisão alemã. É uma montagem de uma peça que chama Geist, fantasma. É isso, gente. Talvez tenha sido muito acadêmica, mas essa sou eu. Obrigada, Dora. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Vitor. A gente pode passar. Posso pendrive no computador? Sim. Tirar o seu? Meu? Pode, claro. Gente, tem um vento em cima. Deixa eu só no nariz. Deixa eu pegar uma. Eu tô com uma gripe. Deixa eu ver aqui no corredor. Alô? Alô? Oi?
Eu sou o Vitor, boa tarde. Eu queria agradecer a Mônica e a Dora pela indicação de estar aqui nessa mesa falando. Eu acho que é um pouco difícil falar sobre o próprio trabalho depois do que a Dora trouxe aqui nesse texto. Mas, enfim, eu tinha pensado em fazer essa fala quando eu fui convidado para falar aqui. Eu fiquei pensando no que eu poderia falar e eu decidi que eu ia falar sobre o meu projeto de iniciação científica que eu fiz do meu primeiro ano para o meu segundo ano, com o Marco Gianotti lá na USP. E eu decidi falar dele, na realidade, porque foi um projeto que eu não tive a oportunidade de falar depois que foi concluído. Eu acabei não falando naquelas mesas que tem depois que você conclui a sua pesquisa. Então eu vou começar falando um pouco da origem, por que eu decidi pesquisar o que eu queria pesquisar ali naquele momento. Eu entrei na faculdade com muita vontade de pintar já, e gostava muito dos expressionistas abstratos e decidi que eu queria estudar eles, e eu achei que o Marco era um bom orientador para se discutir isso, enfim, para me dar as dicas que eu precisava, as coisas que eu precisava ler, enfim. E a gente teve algumas reuniões, eu já tinha os temas da pesquisa direcionados, e eu me deparei com um poema do Eliot, durante as férias, do T.S. Eliot, que é um poeta americano. Um amigo meu me apresentou esse poema. E eu fiquei apaixonado por esse poema, porque ele tinha muitas imagens e tratava de coisas que eu, de repente, queria falar no meu projeto de iniciação. Então eu abandonei o projeto inicial e comecei a pensar mais nesse poema e nessas imagens que tinham aparecido ali para mim naquele momento. O poema do Eliot é um poema que foi escrito na década de 20, nos Estados Unidos, que fala sobre um mundo pós-guerra, onde nada brota, onde nada é fértil, onde mesmo as coisas que seriam férteis não são, onde a mente dos homens está esvaziada por um deserto, onde nada acontece, onde nada floresce, e onde todas as coisas estão relativamente mortas, mas estão ali ainda, de algum jeito. Enfim, é basicamente esse mundo pós-guerra que fez eu mudar a minha iniciação, a minha pesquisa, a orientação da minha pesquisa para um outro tipo de pintura que não mais pensasse só nos expressionistas abstratos, mas que pensasse basicamente o poema. E, lendo o poema, me deu vontade de fazer pinturas sobre o poema. Na verdade, me deu vontade de pintar aquelas imagens que estavam ali presentes nesse poema. E, para começar a pensar nisso, eu fiz alguns testes de pinturas que eram poemas do Eliot, que não são Wasteland, que foi esse poema que eu li, que deu essa origem, mas que eram outros poemas que eram escritos na sua totalidade em cima da tela, com esses fundos. Se você quiser passar, pode passar. São 4 pinturas que basicamente estavam tentando começar a entender como é que eu ia articular o texto do poema com as pinturas que eu ia fazer. E eu percebi que essas pinturas não estavam me agradando muito, porque, na verdade, o texto que estava... Apesar dessa, que é numa encáustica, e o texto azulzinha é uma encáustica que eu escrevi o poema direto na encáustica. As outras eu escrevi o poema em cima da pintura. O texto era uma coisa e a pintura era outra. Não tinha absolutamente nada muito uma coisa a ver com a outra, era mais como se a pintura fosse uma cama que recebesse o texto, e o texto meio que perdia o significado, nada estava muito junto, e isso estava me incomodando um pouco. Então eu decidi voltar pro Wasteland e comecei a pensar em quadros títulos, que são as 2 próximas. Pode passar. Não esse. Esse e o próximo. O poema do Eliot ele é dividido em 5 partes. Elas variam de tamanho e cada um tem um nome, e ele faz muitas referências a coisas clássicas, a história clássica, as mitologias. Então, como não tinha sido muito bom com os poemas escritos diretamente na tela, eu decidi fazer esses quadros títulos que iriam dar origem a séries de pinturas de coisas que estariam dentro dessas seções desse poema. Então eu fiz esses 2 quadros. E eu tinha os outros, mas eu não trouxe foto deles, porque eu acho que eu não tenho fotos deles. E aí a ideia do projeto da iniciação passou a ser um livro, que seria uma nova edição desse poema, traduzido e ilustrado, de certa forma, por mim. Que seriam essas... Na verdade, as pinturas... Eu estava tentando pensar um projeto que fosse
que fosse o poema e as pinturas mescladas a tal ponto que os dois não tivessem uma divisão. Então eu fiquei pensando como eu poderia fazer isso numa edição. Se eu ia usar papel transparente com as pinturas e com o texto, se eu ia colocar só pedaços do texto, enfim, fiquei pensando nisso. E aí, enquanto eu pensava nisso, eu fazia outras pinturas também. Pode passar, por favor. Comecei a fazer essas pinturas que estariam dentro dessas sessões, que teriam algumas frases ou trechos do poema. Então, por exemplo, nessa daí está escrito: aquele morto em seu jardim já começou a brotar, que está numa das primeiras sessões do poema. E eu fui fazendo esses testes e começaram a aparecer coisas que eu não tinha me ligado ainda, que não tinham necessariamente a ver com o texto, mas com a própria pintura. A própria pintura foi ganhando alguma coisa para além do texto, eu acho. Pode passar. Tem essa também. Pode passar. Tem essa. Essas pinturas, elas não são muito grandes, elas são médias. Elas têm 180 por 70, 180 por 100. Essa madeira toda? Então, essas anteriores tem uma que é em tecido, essa é em tela, que é a última que tem, a anterior era em tecido, e as duas primeiras eram em madeira. E aí, cheguei nessa pintura, que foi uma das últimas que eu fiz com texto em cima, E eu estava vendo essas pinturas e eu não estava muito bem entendendo como é que eu ia fazer esse livro, e isso não estava me satisfazendo em nenhum lugar. Eu estava pensando que eu estava me direcionando para um lugar muito fácil dentro da pesquisa, que era: eu já sabia o que eu tinha que fazer com as imagens e com os quadros, eu sabia o que eu tinha que pintar, basicamente, eu sabia que tamanho de pincel que eu tinha que usar, sabia que material que eu tinha que usar, sabia o que eu tinha que escrever, e elas iam ficar todas mais ou menos parecidas com isso. E o poema estaria sendo mais ou menos ilustrado por essas pinturas, que não era o que eu queria desde o começo. Na verdade, eu pensei nessas ilustrações, mas não exatamente as pinturas como ilustração do texto do poema, né? Mas, na verdade, as pinturas como o próprio poema, ou como uma noção do poema. Eu vou tentar explicar isso melhor, porque é a primeira vez que eu estou falando dessa iniciação, afinal de contas, porque eu não tive chance de falar dela antes. Então, também estou tentando entender. Pode passar para a próxima, por favor. Com esse desentendimento meu com o texto, eu comecei a fazer pinturas sem escritos mais, que de algum jeito me remetessem às paisagens que o Eliot descrevia ali nesse poema. Então essa é a primeira que eu fiz, mas é uma coisa que eram mais pinturas que... É quase como se eu tivesse abandonado o poema já, na verdade. Porque essa pintura ela não tem nada a ver com o Eliot. Em algum lugar, pelo menos para mim, não tinha. Depois eu fui entender que talvez estivesse em algum lugar. Pode passar, por favor. Essas duas pinturas foram as primeiras que eu fiz, tentando deixar de usar o texto como base para pintar. Para descrever ali o que estava acontecendo naquela cena. Pode passar, por favor. E aí eu fiz essas 3 pinturas que foram meio uma virada no projeto, que foi quando eu entendi o que eu queria fazer de fato no final da pesquisa. Isso eu já tinha, acho que, eu já tinha feito 7 meses ou 8 meses de pesquisa com o Marco, e eu encontrei essas 3 tábuas juntas numa caçamba, andando pela rua, e junto com elas eu encontrei esses feltros. O que é o feltro? O feltro é essa parte cinzinha dessa, e aqui embaixo também na azulzinha. E encontrei esse feltro e comecei a olhar para essas madeiras e percebi que elas tinham uma coisa já, uma coisa inscrita nelas. Eu entendi que esses materiais que eu encontrava nas caçambas, eles eram marcados por elementos outros que eu não tinha nenhum domínio, e que, de repente, quando elas chegavam em mim, eu já podia ler neles alguns índices do que eles poderiam apresentar para mim enquanto paisagem. Então, não só nesse caso, mas nos próximos também, todos os outros vieram de caçambas. E aí eu comecei a entender que talvez, na verdade, o que me atraísse no poema não fosse exatamente a ilustração das paisagens que estavam nele, mas, na verdade,
como eu poderia atualizar a noção do poema ou aquela carga que o Eliot trazia dentro do poema para as pinturas que eu tinha começado a fazer nas pinturas de caçamba. Porque eu lembro até de falar com a Dora em algum momento da minha formação ali com o Marco. Eu estava falando com o Marco e apresentei meus trabalhos para a Dora. E uma das questões que ela me trouxe foi justamente... tudo bem, existe o poema do Eliot, mas como você atualiza ele de determinado jeito? O que ele tem a ver, sobre o que ele fala de hoje? Por que você está escolhendo um poema de um americano da década de 20 e está pintando no Brasil em 2015? Do que você quer falar? E foi meio isso que eu acho que deu nessas 3 pinturas que deram essa virada aí na pesquisa. Pode passar, por favor. Então eu comecei a achar esses suportes e comecei a querer pintar paisagens que já existissem neles próprios e paisagens que não tivessem nenhum tipo de humanidade. Humanidade no sentido de que não tivessem figuras humanas. Tipo, como no poema do Eliot as figuras não estão... ou as figuras estão mortas, ou elas são mitológicas, ou elas estão apagadas, ou elas são fantasmas, ou enfim, elas são elas nunca são vida exatamente. Eu comecei a querer pintar só paisagens que fossem quase como que idílicas, assim, uma coisa natural, cachoeira, pântanos e rios, coisas que não tivessem uma relação com um homem exatamente. Mas ao mesmo tempo eu percebi que as cores que eu estava usando não eram cores propriamente ditas dessas paisagens mais, sei lá, clássicas nesse sentido de natureza, né? Tipo, não sei, eu acho que a partir do momento que eu usei o rosa, eu entendi que o rosa trazia alguma coisa para a pintura que não estava nas outras. Não estava naquelas primeiras de madeira, por exemplo, que eram cores mais comuns, né? Que não geravam tanto uma coisa em comum na pintura. Pode passar, por favor. Eu comecei a pensar que nesses materiais já existia algo de... Assim, eles eram abandonados para serem descartados ou para virarem outra coisa, para serem reciclados. E a ideia era retirar eles daquele local que estavam em desuso e entender que eles tinham, na verdade, uma sobrevida. Que eu poderia pintar alguma coisa ali em cima e a ideia inicial era devolver eles para a rua. E eu fiquei tentando pensar nisso de vários jeitos possíveis, como eu devolveria essas pinturas para a rua. Não consegui fazer isso com nenhuma delas, mas essa foi uma das ideias que passou pela minha cabeça. Então é meio isso. Eu passei a entender que esses materiais nos quais eu estava pintando já tinham uma história passada e que eles poderiam ser meio reativados de algum lugar com essa pintura ou com essa paisagem que era posta em cima deles. Pode passar, por favor. Pode ir passando agora. Essa pintura, por exemplo, todas as coisas que estão nela, eu achei dentro da caçamba. Essa não. Enfim, é isso. Tem colagem, é isso? Tem. É isso. Obrigada, Vitor. Vamos passar então agora para o Fernando. Fernando Burjato. Gente, boa tarde. Também quero agradecer a Mônica pelo convite, agradecer a vocês. Tem uma sala cheia, assim, uma coisa bacana. Eu também preparei um material sobre o meu trabalho, peguei um monte de slide, minha ideia é passar mais ou menos rapidamente, pegando algum aspecto do meu trabalho. Eu roubei aqui o design do próprio festival.
E é engraçado, ontem à noite eu estava conversando com um amigo sobre o que falaria hoje, eu decidi fazer um certo recorte do meu trabalho, até mostrando algumas coisas meio antigas e algumas coisas recentes. A minha ideia era, enfim, pensar um pouco, tentando amarrar essa fala com o que está sendo mostrado lá embaixo, né, que eu estou mostrando esse desenho aqui, enfim, tentar mostrar um pouco a trajetória, ou como que esse desenho se situa dentro do meu trabalho. É um desenho em pastel, né? É bastante recente, né? Pode passar para o próximo. Espera aí, volta um. Isso aqui é um trabalho de 95. Eu me formei em 94, né? Então é um trabalho quase que escolar, assim, juvenil, né? Na época, eu sou formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em Curitiba, sou paranaense. E não sei se a situação aqui era muito diferente, acredito que não, mas assim, nos anos 90, começo dos anos 90, a gente ainda tinha muito forte a presença da pintura, a ideia de um trabalho de arte sério associado a um trabalho de pintura, né? Uma pintura de um certo modo devedora, de alguma maneira também dos expressionistas abstratos, assim, mas principalmente o Kiefer, enfim, uma outra geração, os tais neo-expressionistas, ou seja lá como for. E nessa época eu estava mais interessado no desenho, de alguma maneira. Eu pensava nesses trabalhos como desenho, né? E aqui não dá para ver muito bem, a reprodução não é muito boa. É uma folha de papel, e o papel tem pequenas deformações, então ele formava umas sombrinhas, umas ondulações, e no cantinho tem um negócio escrito. Ele tem umas manchinhas de óleo de linhaça, assim, tem uma coisa escrita com tinta a óleo. Então você olhava os trabalhos a alguma distância, você via mais as sombras que o papel produzia, né? E daí você tinha que chegar perto para ler alguma coisa que estava escrita ali. Pode ir para o próximo. Que era uma coisa, enfim, uma espécie de um questionário totalmente bobo, né? Tirado dessas revistas, né? Hoje a gente vê essas coisas na internet, né? Mas assim, eram esses questionários de revista, e eu pegava normalmente de coisas, revistas variadas, uma revista masculina, uma revista feminina, uma revista para adolescente. Então você tinha os tipos de pergunta que normalmente você responde, você escolhe o que você vai responder de acordo com o que você já sabe que você quer que seja o seu diagnóstico, né? Então você tem um questionário, você é sedutor, né? E aí tem as perguntas, se você encontra uma mulher, você vai fazer isso, aquilo, você já responde as coisas para você ter a resposta que você já quer, que você é sedutor, né? Então aqui era alguma coisa sobre alimentação saudável, coisa assim, então já tinha as perguntas para isso. O que me interessava, até é bacana a fala do Vitor, né, quando fala da relação do texto com a imagem, né, o que me interessava era justamente essa distância, né, de você ter um texto e você ter uma imagem que ela é um pouco avessa ao texto, né? Ou seja, você vai olhar para sutilezas ali da superfície e ao mesmo tempo você vai ler alguma coisa que não se refere a essas sutilezas, né, se refere a um outro lugar, né? Pode passar para o próximo. As coisas podem parecer um pouco disparatadas, mas eu acho que assim talvez faça algum sentido. Aí uma pintura de 2000, ou seja, a gente dá um salto aí, uns 5 anos, e aí eu começo vou fazendo as pazes com a pintura e vou produzindo essas pinturas em papel, mas novamente eu não conseguia sair do suporte do papel porque me interessava justamente esses pequenos acidentes do papel. Eram uns trabalhos que eles eram divididos ao meio, tinham essa estrutura, na metade tinha normalmente uma cor chapada, 2 cores chapadas, e na outra metade algumas outras coisas que às vezes faziam uma alusão vaga, uma ideia de profundidade, né, com esses degradês. Mas, por exemplo, para dividir a folha ao meio, ao invés de eu medir com uma régua, eu dobrava a folha, então a folha ficava com um certo vinco, isso me interessava, o modo como a superfície ela não se dava de uma maneira totalmente dócil, vamos dizer assim, né? E o nosso olhar, não, a meu ver, né, não entrava diretamente no trabalho, ficava um pouco nessa superfície, ou seja, uma superfície que ela não era totalmente, vamos dizer, que era um pouco consciente de si de alguma maneira, né? Pode passar para o próximo, né? E aí, em 2007,
pela primeira vez eu resolvi fazer uns trabalhos que não fossem em papel. Na verdade, eu estava querendo aumentar os trabalhos. Cheguei a fazer alguns papéis bastante grandes, assim, mas tinha alguns problemas às vezes, da própria sustentação, uma vez que às vezes os papéis tinham bastante tinta ou eram trabalhados de um modo que eles ficassem mais pesados. E eu resolvi fazer umas pinturas em MDF, que são essas pinturas, eu fiz acho que umas 5 ou 6 delas, e essas têm 90 por 90, e pode passar para o próximo. E teve um feliz acidente. Elas tinham essa estrutura geométrica que na época eu estava um pouco inseguro em relação a isso, como isso poderia ser visto. Ou seja, isso aí era uma série de desenhos que eu tinha feito de maneira mais ou menos aleatória, em que sempre teria o mesmo desenho e as cores elas mudavam de lugar. E eu fiz essa pintura no chão, né, era uma chapa relativamente fina de MDF, e eu fui pintando em cima de um jornal, e no momento em que eu tirei o MDF do jornal, eu vi que o jornal tinha grudado no fundo da chapa, e eu fui tirando o jornal, e eu vi que mesmo tirando o jornal, a tinta tinha endurecido e tinha formado essa espécie de serrilhado em torno da pintura. Ali no cantinho tem um detalhe ampliado, né? Dá para ver um pouco melhor. E, claro, eu achei no final esse serrilhado a parte mais interessante da pintura. O que mais me interessava ali era justamente o serrilhado. O serrilhado, na minha opinião, é o que fazia com que essa pintura ficasse menos uma imagem, mais uma coisa, né? Até é bacana a fala da Dora, quando ela fala sobre o Davi, ou mesmo sobre o Guernica, e eu fico pensando no seu trabalho, na sua pintura, como é recorrente essa ideia da pintura como imagem. Eu lembro de um amigo meu, um colega de faculdade, que ele sempre se referia às próprias pinturas. Ele falava, deixa eu te mostrar essa outra imagem. E eu pensava, porra, eu não penso em pintura, pelo menos na minha pintura, jamais usaria a palavra imagem, eu sempre pensava nelas como coisas, né? E justamente isso que me interessava. E principalmente um lado da pintura, que eu acho que a pintura tem essa coisa curiosa. De um certo modo, ela nunca deixa de ser uma imagem, ela nunca deixa de ser uma coisa, né? E me interessava esse aspecto da pintura que não é aquilo que você supostamente deveria ver. Por exemplo, a dobra da tela ao lado do chassi, o próprio chassi, se ela tem grampo, se ela não tem, né? Se o papel enruga, se o papel tem vinco, se o papel dobra, se tem emenda. Essas coisas me pareceram um terreno interessante para explorar. No entanto, me parecia que era interessante essa ambiguidade entre o grampo do lado da tela e a tela não ser um objeto como outro qualquer. A tela ser, de um certo modo, uma imagem, ser alguma coisa que se refere a outro lugar, a outra coisa, né? De um certo modo, ela não deixa de ser uma janela, né? Usando a metáfora do Albert, né? Pode passar para o próximo. Aqui uma outra imagem um pouco maior ali em tons de cinza. Pode passar. Aqui no momento seguinte eu comecei a provocar essa sobra de tinta, né? Ou seja, aqui eu estou pintando em cima de um plástico, né? Em que a tinta ela vai se acumulando para fora da superfície. Aí também é um MDF, né? Em que depois que eu tiro ela desse plástico, eu tenho essa rebarba, que às vezes mais frágil, às vezes menos, né? E às vezes ela parece um tecido, tem um caimento, né? Que é uma coisa curiosa. Essa linha espiralada do lado direito também, ela vem de uns desenhos que eu tinha feito, uma espécie de um caderno de anotações, uns projetos para umas pinturas quadradas, só que o caderno era retangular, e daí o espaço que sobrava eu rabiscava, e daí também olhando para aqueles desenhos eu vi que aquele rabisco era uma das coisas mais legais do desenho, né? E eu mantive isso de alguma maneira na pintura, né? Então aqui, como essa rebarba, essa sobra, ela vai sendo usada, e por exemplo, ou seja, eu trabalho até um certo ponto com o quadro na horizontal, né, no momento que eu coloco ele na parede, ela vira, né, ela forma uma espécie de uma franja, né, e que depois eu continuo trabalhando em cima dela, né. Então a gente tem uma espécie de uma onda ali em cima do quadro, né.
e como essas rebarbas elas têm um comportamento diferente conforme a posição, né, nos lados, embaixo, em cima, né? Pode passar para o próximo. E aí vão aparecendo também esses degradês que já estavam em alguns papéis mais antigos, né? Que me parecia, me interessava aí uma sugestão ainda que muito incipiente, que muito vaga, de alguma variação de espaço, de alguma coisa, enfim, eu achei que colocar alguma indicação de perspectiva seria pesado demais, seria determinante demais, né? Mas o modo como uma cor entra na outra, sugerindo alguma coisa, uma variação de luz, por exemplo, né? Até é engraçado que ontem na fala do Paulo Monteiro, ele falou do Hans Donner, né? E era uma coisa que eu pensava na época, assim, eu lembro de conversar com um amigo meu, assim, a gente pensa assim, o que pode ser de pior, né? O que é antagônico daquilo que a gente gosta em pintura, né? E a gente pensa nisso, né? Num trabalho puramente de superfície, né? De um certo modo, ignorando a superfície, na verdade, e a materialidade da pintura, né? Com esse tipo de passagem branda, né? Então, brinco que, de um certo modo, o Hans Donner é um pouco uma influência aí, enfim, tentando pensar em alguma coisa que não nos seria natural dentro de um repertório do que a gente imagina que seria uma boa pintura, né? Assim como algumas cores fluorescentes, né? Também uma coisa que me interessava, gozado, hoje isso sequer é uma questão, mas assim, nos anos 90, no começo dos anos 2000, o Fábio Miguel falou isso ontem, né? A ideia de que assim, a pintura, a gente ia ver exposições, o que a gente menos via era pintura, e quando tinha pintura, tinha sempre uma ideia de métier, de execução, era sempre uma coisa muito do artesão, né? Eu sempre brincava assim que era um pouco como o pintor é aquele cara que tem aquela sapataria numa rua bacana de Paris, que o cara faz o sapato à mão, né? A pintura tem essa cara um pouco de uma coisa muito elaborada, etc. Então seria um lado das artes visuais ligado a um certo refinamento, onde teria uma... Isso me aborrecia um bocado, né? Um amigo meu falava, isso é meio que nem a ópera, né? Falava, a pintura é a ópera, né? Nas artes visuais, né? E eu pensava que o contrário, como você poderia se apropriar do repertório da pintura, pensar a pintura de uma maneira que fosse também um pouco insolente, um pouco aventureira, enfim, de um certo modo não exatamente virtuosística. Não sei se isso está muito claro, mas é uma coisa que a gente pode conversar depois. Pode passar para o seguinte. Né? E aí aquilo que eu falei, é claro que eu estou mostrando coisas meio esparsas, mas tentando pensar um aspecto da pintura, da minha pintura, né? Como eu comecei como essas cores, elas, enfim, eu não necessariamente faço um esboço para essas pinturas, e quando eu faço, o resultado final nunca se parece exatamente com o esboço, né? E não porque eu acho que o esboço deu errado, mas é porque uma coisa é você desenhar e outra coisa é você pintar, uma coisa é você trabalhar numa escala, outra coisa é você trabalhar em outra. Então, são muito poucas pinturas minhas que eu já sabia que cor que ela teria, né? Normalmente eu tenho uma ideia vaga de que cor que vai ser, mas assim, o marrom não necessariamente vai ser esse marrom, enfim, e cores que acabam mudando completamente. E isso acabava aparecendo na lateral do quadro, o que me parecia também uma coisa rica, né? O resultado da pintura tinha uma certa limpeza, né? E de repente ali você via você visitava a cozinha do restaurante, ali olhando para o lado da pintura, né? Você via um pouco aquilo que foi usado numa matéria mais bruta, de um jeito mais bruto ali, né? Pode passar para o próximo. Então, algumas vezes a gente tem essa sobra, né? Que às vezes a sobra tem a cor que acaba sendo a cor final, e às vezes a sobra é de uma cor que foi deixada para trás, que foi substituída, né? Pode passar o próximo, por favor. E aí eu comecei a mandar fazer umas telas que tivessem o chassi exageradamente fundo, né?
em que, já que eu estava me interessando por essa lateral do quadro, que a lateral do quadro pudesse ter um espaço maior, né? Pode passar para o próximo, por favor, né? Mas são umas pinturas um pouco mais recentes. O próximo também. Então, essas são umas pinturas pequenininhas, né? 30 por 20 por 20, né? Curioso que ela tem, ó, isso, né? Tem a mesma dimensão, né? Pode passar para o próximo. E aqui é uma pintura, essa aqui eu esqueci de colocar as medidas. Então, de um certo modo, ela é uma enfatizado o caráter de coisa dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma imagem que de um certo modo contradiz, né, essa lateral, né? Pode passar. Aí são algumas pinturas mais recentes. Pode ir passando um. Essa. Oi? Não, é mais devagarzinho. É melhor, né? Mais devagar. Essa aqui tem uma diagonal aqui que não dá pra ver tão bem, né? Pode passar. Aqui um detalhe dessa anterior. Então tem essa cara um pouco de um farrapo também, né? É um amigo que tinha falado quando viu essas pinturas que ele falou que... Ele falou, olha, ainda não escrevi um texto, mas eu vou, já tem um título, que é O Rotco e o Rasgado, né? Que essa tinta, na verdade, não é um rasgado, né? A própria tinta, mas tem essa aparência, né? de uma espécie de farrapo. Bom, e aí a história do desenho que está aqui é o seguinte, isso aqui é um desenho que eu fiz, eu acho que foi em 2016, que não é um estudo preparatório, que eu falei, cada vez menos eu fui fazendo estudos preparatórios, mas assim, tinha uma pintura que ela estava meio que na metade do caminho, e eu estava em dúvida sobre algumas coisas, como que eu ia executar. E aí eu fiz um desenho pensando em como que ela seria. E o que me interessou, fiz o desenho sem pensar muito, mas o que me interessou ali é que para fazer um desenho, para pensar em possibilidades daquela pintura, como ela poderia ser acabada, eu desenhei de observação, um pouco rapidamente, como dá para ver, né, a pintura em andamento que estava na parede. Porque para mim já era impossível de separar aquilo, as cores que eu ia pintar, etc., como, por exemplo, as sombras do quadro na parede, as sombras dessas rebarbas na parede, porque isso acaba sendo uma coisa determinante, marcante dessas pinturas, né? Então vejam que todas têm essa coisa meio caída ali, porque é uma coisa que já estava na pintura em andamento. Então, esse desenho ele não é um estudo exatamente para o quadro, mas também não é um desenho de observação de um quadro acabado, né? Ele está meio que no meio do caminho. Pode passar o próximo, que é esse quadro aqui no caso, né? Então, peraí, volta um pouquinho, volta no desenho. Aí. Então a gente vê que eu acabei optando por essa execução daquilo que está aqui embaixo, né? Que ele tem uma divisão de tons ali, etc., né? Tem aquele verde ali que era uma ideia de talvez uma guinada e mudar completamente aquela pintura, né? Mas ela estava executada não lembro se ela estava pintada inteira de amarelo ou tinha alguma coisa caminhando para isso, né? Pode ir em seguida. E aí eu comecei a pensar nesses pastéis como uma coisa, aquela coisa, você faz o desenho como um estudo para alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, e de repente o desenho começa a se impor como uma coisa interessante por si, né? E aí eu comecei a fazer alguns desenhos de pinturas, que não são estudos para pinturas, pouquíssimas dessas pinturas, das que eu trouxe aqui, nenhuma foi executada exatamente, né? Quer dizer, tem uma que foi executada, essa e uma outra foram executadas com algumas diferenças, né? Mas elas não foram, os desenhos não foram feitos como, isso aqui é uma pintura que eu vou fazer, né? E tampouco como um desenho de observação de uma pintura que já existe, né? Então, eu fui criando essas imagens e o que me interessava mais aí é como esse espaço vazio acontecia. Isso é uma coisa que sempre me interessou. Você olha num catálogo, num livro de arte, né? Você tem a imagem de uma pintura e você tem um espaço vazio em volta, seja da fotografia, o espaço da parede, ou seja o espaço da folha do papel, né? E como de alguma maneira isso também influencia no seu olhar sobre as pinturas, né? É uma das várias coisas que faz
com que quando a gente olha a pintura de perto, às vezes a gente acha ela diferente dos quadros, etc., das imagens nos livros, né? Uma coisa que me interessava também, um projeto que eu nunca levei adiante, é que quando eu estava na faculdade ainda tinha muito livro com reprodução em preto e branco, né? Então você via foto do Mondrian em preto e branco, do Matisse em preto e branco, né? Barnett Newman pequenininho em preto e branco. E eu pensava isso alguma vez, claro que eu nunca tive disciplina para isso, mas assim, fazer uma exposição em que num lado da exposição fossem as pinturas coloridas e no outro lado fossem versões preto e brancas das mesmas pinturas, né? Como uma espécie de ilustração, sei lá, mas que teria uma força totalmente outra, né? Um outro tom, um outro interesse. Mas, enfim, como o pastel seco é um material que a gente acaba sujando muito, né? Enfim, eu também me acabo me sujando muito. Essa superfície suja me pareceu muito interessante por si. Pode ir passando mais para frente, né? Espera aí, volta um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, tem alguns que tem 2 trabalhos. Esse aqui é até uma pintura que existe. E esse que está à direita é uma pintura da minha filha, né? Então, alguns eu comecei a incorporar algumas outras coisas. Pode passar para o próximo. Mas a maioria é uma pintura e, nesse caso, uma pintura que não existe, que nem não virá a existir. Aqui tem um preguinho ali, né? Tem algumas que eu fiz. Brincando um pouco, tem umas pinturas do Braque, no período cubista, em que tem um prego, né? Aquela colagem, pintura, desenho, né? Não dá nem para a gente falar colagens cubistas, mas elas estão meio que entre as 3 coisas e falam de pintura, né? E algumas delas têm essa referência do prego, né? Então é uma imagem toda trabalhada num plano, né? toda bidimensional, e de repente tem esse preguinho com uma sombra, né? Que alude a um espaço ilusionista tridimensional, né? Pode ir adiante. É isso aí, esse é o mais recente deles. Eu acho que é isso. Bom, obrigado e a gente continua conversando, né? Bom, eu vou abrir então primeiro para perguntas do público ou da mesa. Alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer ao colega, alguma coisa? Não, então vou abrir a perguntas do público. Alguém tem alguma coisa que queria falar? Todos tímidos? Então, bom, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem na mesa, que eu acho que eu pretendo, se houver espaço, fazer essa mesma pergunta em todas as mesas, né, já que a gente está assim, na universidade, na academia, né, falando sobre pintura, academicamente, na tradição do século XIX, a gente tinha as categorias de pintura, tal, mas eu queria dar uma atualizada nisso e eu vou perguntar, então, para vocês da mesa, o que é o tema para vocês? Pergunta chata, né? Tema da pintura, porque tinha sempre esse, academicamente, né, você classificar a pintura como o tema. Pode começar, Fernando? Posso? Eu acho que no meu caso, eu não sei se isso acontece muito bem, mas eu acabo tendendo a pensar que, para mim, o tema são elementos da própria pintura, né? Então, a ideia da pincelada, da tinta, da materialidade da tinta, do brilho, sempre tendo a pensar nisso como isso é ao mesmo tempo isso mesmo e isso é ao mesmo tempo uma alusão a isso dentro da história, né? Você tem isso, de um certo modo, a pintura na segunda metade do século XX, ela vai ter isso, né? Ou seja, você vai ver a pintura olha para a própria nuca, né? Você
Você olha a pintura e você olha alguém vendo uma pintura, né? Então, você tem um respingo, esse respingo é a tinta que escorreu, mas ao mesmo tempo é uma alusão à tradição norte-americana de pintura abstrata, por exemplo, né? Isso se torna um pouco inevitável, como na pintura acadêmica, né? Você vai ter esse uso da referência, né, de uma coisa que acaba tendo um significado maior porque alude a alguma outra coisa, né? Aquilo que a Dora falou do braço do Mahat, que é o braço do Cristo, né? Você vai tendo isso, de repente isso vira, de repente você não interessa mais, não no caso do Davi, mas de repente você não interessa mais a referência do Cristo, mais uma referência ao Michelangelo, né, o braço, ou no caso do Manet ao Tiziano, ou Giorgione, né? Então acho que assim, esses elementos constitutivos da própria pintura acabam deixando de ser totalmente coisas físicas, mas também alusões a como isso é usado na pintura. Não sei se eu respondi direito. Eu também não sei se eu respondeu direito. Vitor, você tem alguma coisa a falar? Quer dizer direito no sentido de fazer sentido, né? Então, eu vou falar só, na verdade, que eu fiquei pensando nessa pergunta ontem, quando você fez ela. E eu achei engraçado, porque todos os 4 que estavam aqui ontem responderam ela de um jeito meio parecido. Qual que era a resposta? E eu fico pensando, enquanto estudante da graduação, que a gente aprende que tema dentro da universidade é uma coisa bem específica, né? A gente aprende pintura de gênero, a gente aprende todas essas coisas dentro da academia. E o tema é meio uma coisa que está dentro da pintura de gênero, né? Se você vai pegar, por exemplo, o tema dos menininhos assoprando as bolhas de sabão da pintura, né, burguesa ali, como é que a gente chama isso? Ali na França, rococó, essas coisas, rococó, tem temas do rococó. Mas, pensando hoje, assim, eu acho que tema, na verdade, é uma coisa que... Vou repetir um pouco o que eles falaram ontem. Tema não é uma coisa que existe muito, eu acho. Eu acho que meio que você está falando que tema é meio que o Fábio estava falando ontem, que são as questões da pintura, né? Tipo... Então, é isso, pintura de tema... Existe pintura de tema, dá pra você ver uma série de pinturas com um tema, entendeu? Mas eu acho que o tema não é muito importante, não, no final. Ótimo, é isso que a gente precisa saber, qual é o pensamento atual na academia, se ele é importante ou se ele não é importante. Dora, você tem alguma coisa para falar? Não. Acho que não. Quer dizer, eu não sei. Acho que, para mim, tema é uma coisa... Talvez, acho que esse tema que você está falando, talvez seja uma coisa que ele pode ser identificado pós, não pré. Então, acho que não cabe pensar em tema antes. Eu acho, pelo menos. Talvez... eu lembro que... quando era adolescente, eu vi uma entrevista com o Roman Polanski e um entrevistador perguntava para ele, e o clichê, né, no cinema, né? E o Polanski falava, o clichê é uma das coisas mais interessantes do cinema. Na época, eu lembro que eu fiquei meio, claro, adolescente, fiquei meio incomodado com isso. Falei, como, né? Eu achava aquela coisa, você via um filme, achava o clichê uma coisa incômoda, uma coisa ruim. E com o tempo eu fui cada vez mais achando que o Polanski está certo e entendendo isso dentro do próprio cinema do Polanski, por exemplo, como ele usa isso de uma maneira brilhante, né? Então, de alguma maneira, eu acho que quando a gente trabalha com arte hoje, não precisa ser só em pintura, né? Você vai trabalhar com campos de cor, você vai trabalhar uma pintura com listras, é quase como se já tivesse uma genealogia que não dá para dizer que é um tema, mas é alguma coisa muito próxima disso, né? Então, você acaba colocando... Então, talvez esses temas existam, a gente que não localiza, não sistematize isso de uma maneira, que nem a Dora falou assim, a gente pensa isso depois e encaixa isso de alguma maneira. Mas é engraçado, quando a gente visita uma Bienal, uma exposição grande, não é tão dispar as coisas assim, né? Eu acho que pode separar elas de alguma maneira. Não sei se seria uma boa coisa, mas seria possível isso, né? Dividir em alguns segmentos, né?
Alguém, alguma pergunta? Ninguém? Para vocês que começaram, que gostam muito de pintura, que tem uma dedicação específica para essa área na questão das artes, qual vocês acreditam que seja a maior dificuldade que vocês encontraram nesse caminho, em específico na pintura mesmo, para desenvolver os trabalhos de vocês? Não foi? Tentei ser o mais preciso possível, então não sei se... Dificuldade em que sentido? Da execução do trabalho? Sim, né? Na questão da execução do trabalho. Qual seria a maior dificuldade que vocês encontram nesse caminho, sabe? Pode ser uma dificuldade tanto psicológica, ou pode ser técnica também. Não sei dizer. Até é engraçado, tem gente que fala isso. Trabalhar com pintura é complicado, é difícil, porque tem a tradição, nananã. Eu acho que isso se estende a toda a arte, né? Eu acho que a arte, ela tem já um discurso, tem uma tradição, e de um certo modo, quando você faz uma performance, você está prestando conta não só para a tradição da performance, que pode ser mais curta, mas com uma tradição da arte de um modo geral. Então não acho que isso seja... Né, aquela coisa, como a Dora falou no começo, assim, que foi anunciado tantas vezes a morte da pintura, né, a ideia de que assim, a pintura não faria mais sentido, não teria mais... Né, talvez isso você pudesse falar em termos da imagem, né, não necessariamente da pintura em si. Ou seja, eu acho que assim, a crise da pintura não é necessariamente maior do que a crise de toda a arte ou da imagem como um todo. Né? Eu queria falar de umas dificuldades. Na verdade, eu fiquei pensando, quando você perguntou isso, que a dificuldade são os outros. Tipo, é tudo que já foi feito. E aí você olha tudo aquilo que já foi feito, você quer fazer coisas que são próximas, talvez, daquilo, e quando você vê, você está fazendo uma coisa que não é... De repente é uma reprodução daquilo que você gosta, ou daquilo que... E de repente você cai num pastiche tosco e mal feito de uma coisa que você gosta muito. Então, eu acho que tem essa dificuldade... E tem a dificuldade também, eu vou falar agora no meu caso, de saber a hora de parar de fazer coisas em cima de um trabalho. Isso, na iniciação, foi muito difícil para mim, porque como eles já vinham meio prontos das caçambas, eu tinha que saber exatamente a hora que eu ia parar de mexer neles, porque se eu passasse de um determinado ponto, ficava ruim. Ou melhor, ficava ruim não, eu não gostava e aí para mim ficava ruim. Então era uma dificuldade que eu tinha. É que eu acho que a sua pergunta é super legítima, mas eu acho que a melhor pessoa para responder isso é o Vitor, porque eu acho que a gente já meio que fez as pazes com essas dificuldades. Então, aí eu concordo completamente com o que o Fernando falou, que eu acho que a dificuldade aí não é só da pintura, é uma ilusão a gente achar. Eu falei que a pintura é um zumbi, porque realmente as pessoas ficam matando ela. Cada coisa que tem, a pintura morreu, a pintura não faz mais sentido, a pintura morreu. Desde os dadaístas que vêm matando a pintura, os situacionistas matam a pintura, o Andy Warhol mata a pintura, todo mundo mata a pintura e a pintura está aí ainda, sabe? Então, eu não sei se... Mas eu também acho que nem ele, sabe? Eu acho que a gente achar que vídeo e performance, instalação... são as únicas artes que cabem, eu acho que é um pouco de uma infantilidade de lidar com a própria história da arte. Eu acho que existe uma crise ali, sim, existe uma crise, mas é uma crise muito maior, é uma crise com a arte. Quer dizer, existe um campo que é, talvez, problemático ali, mas não acho que a dificuldade seja... Para mim não é, sabe? Talvez quando eu tivesse a idade do Vitor eu tinha uma dificuldade com a pintura. Então acho legítimo o que ele está falando. Imagino que você tenha também, porque se você está perguntando, você deve ter. Seus amigos devem achar que você é careta ou alguma coisa assim. Você tem que fazer outra coisa mais moderna. Eu queria perguntar sobre as mortes e vidas da pintura, Dora. E é engraçado que o trabalho do Vitor é sobre uma situação moribunda também, né? Que é justo do que brota da morte ali, justamente meio tematiza isso. Mas eu queria saber o que você... Queria saber se a pintura está viva ou morta. Não, brincadeira. Não é isso. Eu quero saber, tipo, porque você falou da pintura numa situação de economia das imagens
em que existe uma saturação e a imagem enquanto mercadoria, mediando tudo, etc. E eu queria entender melhor, eu acho que você coloca o Godard ali um pouco tentando jogar essa provocação, mas enquanto arte como exceção, mas como você vê a pintura, se você acha que a pintura possibilita um deslocamento com relação a essas imagens, ou se... Onde você vê a pintura no meio dessa economia de imagens hoje? Eu acho que é difícil a gente generalizar, sabe? Tipo, a pintura. Eu acho que qualquer tipo de generalização assim é uma abstração de contexto. E quando eu tentei usar esses exemplos que eu usei, é que eu acho que é muito perverso a gente abstrair contextos, né? Então, acho que a pintura como grande campo, assim, eu acho que talvez não dê conta. Mas eu acho que existem pinturas que sim, que elas conseguem interferir ou se sobressair nessa economia de imagens, e que eu acho que elas podem falar sobre situações contemporâneas, não ilustrando a situação. Eu não estou falando assim, tipo, você vai lá e faz um desenho, porque o que eu quis dizer ali quando eu mostrei o Picasso é que eu acho que, apesar do Picasso se referir a Guernica, deixar essa referência explícita na hora que ele faz, né, quer dizer, ele faz questão de fazer aquilo em menos de um ano depois, tal, ele chama o trabalho de A Guernica, mas eu acho que ele virou muito mais do que um trabalho. Ele não é um trabalho que faz uma ilustração da guerra da Guernica. Se a gente for pensar mesmo numa coisa que eu acho que tem talvez um peso semelhante, que é a fotografia do Capa, também sobre a Guerra Civil Espanhola, que é o soldado morto. A gente ali não tem uma fotografia que está fazendo referência ao soldado morrendo de verdade, tanto que parece que não é nem real, o soldado não estava morrendo de verdade, mas ela é um emblema de uma determinada situação, que eu acho que a Guernica se torna. E eu acho que nesse lugar, eu retomo de novo o que ele falou, eu acho que existe sim uma crise na arte, e, quer dizer, porque eu acho que a gente está vivendo uma crise que é muito maior, que talvez escape até da arte, né? A gente está vivendo uma crise mundial que vai muito além desses limites, mas eu acredito que a arte é um lugar que é fundamental para a gente tentar transformar o mundo. Eu sou super idealista nesse lugar, e que eu acho que é um lugar onde você ainda consegue colocar os problemas ou colocar questões que talvez elas vão ser identificadas posteriormente, né? Quer dizer, é muito mais fácil eu, sentada aqui em 2018, falar sobre o Davi ou mesmo a pintura do Picasso, depois ou mesmo sobre o filminho do Godard, com essa distância. Mas o próprio Godard, por exemplo, em entrevistas antigas, ele falava que ele era um pintor, né? Então, você vê ali que tem um lugar ali, eu acho, de que ele coloca o cinema dele, talvez se relacionando, quer dizer, ele sabe muito bem que ele não é um pintor, sabe? Mas não existe, acho que, nada mais cineasta do que o Godard. Mas eu acho que ele está fazendo uma referência explícita ao que a pintura significa dentro dessa economia de imagens. E eu acredito que ainda cabe isso, sabe? Eu ainda acho que a pintura tem um lugar. Senão eu não estava aqui participando do Festival de Pintura e mostrando Godard, né? Oi. No começo da fala da Dora, ela comenta que ela acha muito importante o artista na universidade, não porque o artista precisa da universidade, mas porque ele é bom para a universidade. Eu queria saber por que você acredita nisso e qual que seria essa contribuição do artista. Porque eu acho que todo mundo sabe que um artista não fica melhor quando ele vai para a universidade, né? Eu acho que a gente tem artistas que nunca foram para a universidade e que são excelentes artistas. Então a universidade não vai fazer nada por você. Mas, por outro lado, eu acho que a presença do artista na universidade ainda é uma presença transgressora. Não só transgressora, tipo, vou lá soltar bomba no banheiro, não é isso que eu estou falando, mas mesmo isso que vocês estão fazendo aqui, ou que a Mônica deu esse start, sabe, de fazer uma exposição e chamar todo mundo, de ocupar um espaço que, de repente, é um espaço que está sendo previsto para isso, mas que não pode ser
ocupado? Quer dizer, por que isso, de repente, causa um incômodo na universidade? Ou mesmo quando a gente faz uma tese, né? Quer dizer, o Fernando aqui está fazendo uma tese de doutorado sobre o trabalho dele. Quer dizer, o que significa uma tese? A palavra, né? A palavra, você tem ali uma coisa que seria uma resposta a uma série de hipóteses, que não é isso que acontece, como a gente viu mesmo nele colocando o trabalho dele, ou no Vitor. Não é uma tese, né? O trabalho do artista não é uma tese, ele é um campo de investigação, ele vai abrir uns caminhos, ele vai botar um monte de dúvidas. Então, existe um lugar que eu acho que é importante, que é o que a gente poderia chamar de conhecimento artístico, que não é a mesma coisa que o conhecimento científico, e que eu acho que é importante que esse campo seja reconhecido dentro da universidade como um campo de conhecimento. Então, eu acho que a pesquisa dos artistas dentro da universidade, ela pode provocar ou propiciar outros tipos de pesquisa, mesmo que seja fora do campo das artes. Quer dizer, investigações mais abertas ou mais equivocadas, talvez, se a gente pensar no sentido da palavra equívoco, né, como uma coisa desviada, assim, né? Quer dizer, você pega um caminho errado e, de repente, você não tem que comprovar isso. Então, eu acho que os artistas deviam super invadir a universidade, deviam fazer trabalhos para as bibliotecas. Né? Obrigado pela sua pergunta, porque ela veio assim, a calhar com o espírito do próprio Festival de Pintura, né? E com esse encontro que todos nós estamos tentando aqui produzir algum tipo de conhecimento, né? De troca de experiência, de prática. E existe a gente vê aqui acontecendo, né? Que eu estava conversando com a Mônica e com o Zé, que vocês estão perdendo professores e que a gente está sendo cada vez mais escorrado para ser praticamente retirado. E isso está acontecendo na USP também. E você vê que isso está acontecendo nas escolas públicas e que isso aconteceu na FAAP, que é muito mais fácil, claro, porque é uma escola privada, porque a gente dava aula lá. E foi acontecendo como uma invasão do empresariado, né, e de uma visão da escola como uma produção, uma produtividade. Então, você tem que ter uma produtividade. O que significa uma produtividade quando você está falando de arte? Quer dizer, não adianta você pensar em produtividade do mesmo jeito em arte do que tipo em administração. Então, sabe, na FAP eles teve uma série e o Zé está aqui também, que foi meu companheiro lá, né, por um tempo, de uma série de ações que foram, tipo, acabaram com a turma da noite, colocaram catracas, começaram a trancar os ateliês. Então, existem uma série de ações que foram maneiras de acabar com uma certa liberdade que é necessária para o processo artístico. Então, eu acho que é super importante que a gente, dentro da universidade, que a gente crie esses campos. Eu acho que vocês estão de parabéns, principalmente que a Mônica me falou que foram alunos que tomaram essa iniciativa, e eu acho que essa iniciativa que iniciativas como essa têm que ser tomadas e têm que ser mantidas, porque é importante a arte dentro da universidade. E ela está com os dias contados. Não. Não, gente, o futuro é negro. Mais alguma pergunta antes da gente... fazer claro, um comentário a respeito desse comentário da Dora, que eu acho muito pertinente. Eu acho que, se eu entendi certo o que ela falou, né, a ideia do conhecimento artístico como uma espécie de contraponto ao conhecimento que se faz nos demais setores da universidade, né? E até é curioso como eu vejo que às vezes a própria arte acaba respondendo de uma maneira, a meu ver, não muito, não correspondendo ao seu próprio caráter libertário. Eu explico melhor, né? Uma coisa que sempre me vem à cabeça, que eu acho que é uma imagem bacana, é do sujeito que resolve estudar arte. E o pai dele fala, um pai hipotético pelo menos, fala assim: por que você não vai estudar alguma coisa que preste? Né? E eu acho que, para mim, isso é uma coisa muito importante. Ou seja, esse não prestar, eu acho que é a parte mais importante da arte. Né? E eu acho que talvez quando a gente pensa na arte na universidade, se existe algum conhecimento artístico, é justamente que ele é alguma coisa que não presta. Né?
E eu acho que aí é que está, a meu ver, a sua essência revolucionária, né? O seu caráter transgressor, né? Então, eu fico um pouco aborrecido quando eu vejo, às vezes, algumas coisas, principalmente nas bienais, que a gente vê, até o pessoal comentou ontem, mas eu penso assim, sei lá, mesmo Guerrilla Girls, que a gente viu no MASP, trabalhos de arte que têm um caráter de ativismo político, a meu ver, muito limitado, em que elas acabam servindo para alguma coisa. E, nesse sentido, me parece que se afastam de uma coisa mais amorfa, pulsante, libidinosa, que seria aquilo que a arte pode oferecer de mais rico, né? Bom, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu vou agradecer a presença de todos e muito importante esse encontro acadêmico que a gente teve hoje e essa oportunidade de os pesquisadores e os artistas poderem mostrar um pouco do seu trabalho, e esse registro vai ficar à disposição aqui futuramente na biblioteca da Unesp, para que todos os outros pesquisadores possam consultar. Posso fazer só um? Claro, por favor. É que também não é só o que eu acho que não é só os artistas, tá? Porque eu acho que as pessoas, os que pensam a arte também, quer dizer, os teóricos e curadores, eu acho que também existe, a gente tem que escrever ou que desenvolver uma maneira, esse conhecimento artístico, eu acho que eles também tem que ser para a parte da teoria também, sabe? Eu acho que a teoria sobre arte não deve ser feita da mesma maneira como a teoria científica. Esse eu acho que é um ponto importante também, né? Porque a gente tem que cada vez mais tomar pulso da escrita sobre o trabalho, sobre o nosso trabalho, não deixar mais na mão dos outros escreverem. Uma grande parte da arte brasileira está sendo contada e escrita por pesquisadores de fora do Brasil, e isso eu acho que é um buraco grande para nós. Então, uma das funções grandes da universidade é que a gente possa pensar, conversar, escrever e registrar a história do que a gente está fazendo aqui. Bom, então eu convido a todos para a mesa de amanhã, que é a terceira mesa, que a gente vai ter com a presença do professor José Espanhol, aqui da Unesp, professor Marco Janotti, da ECA, professor Paulo Pasta e o artista Sérgio Sister. Amanhã, às 15 horas, na mesma sala. Obrigada a todos.